Lula desistiu de articular com o Congresso Nacional e passou a articular com o Judiciário. Vou explicar para você no vídeo, mas antes já sabe. Se inscreve no canal, deixa o like no vídeo e ativa o sininho para receber as notificações. Já gravei para vocês viram que o Lula está indicando o Cristiano Zanin, seu advogado, para o STF. Tem o link aqui em cima, vocês viram na última sexta-feira e é efetivamente isso que está acontecendo. Está aparelhando o STF via seu advogado. Mas a coisa não para por aí, existem cargos de menor expressão, onde o Lula também está nomeando comparsas. No TSE, ele já indicou 2 nomes de sua confiança. No STJ, vai ter mais 2 vagas para indicar. E vamos concordar, é muito mais fácil para o Lula ter seus aliados articulando em pequenas câmaras judiciais, no STF, onde você tem ali poucos ministros para articular, no STJ, ou conversar com 513 deputados e 81 senadores. Naturalmente, o Lula, como nunca foi dado ao trabalho, optou pelo caminho mais curto. E o que ele está fazendo nesse momento? Aparelhando todo o judiciário. Inclusive, isso gera um risco de segurança jurídica para todo o país, porque essas cortes deixam de ser cortes judiciais e passam a ser cortes políticas, e pior, aliadas ao presidente da República. Coloca em risco, inclusive, a manutenção da própria democracia e da liberdade no Brasil. O ponto é que, como o PT não consegue aprovar as suas pautas impopulares na Câmara dos Deputados, como, por exemplo, a legalização do aborto, o que eles fazem? Eles passam a atuar via legislativo. E o STF deve decidir em breve sobre a regulação das mídias sociais, PEC da censura, que não foi aprovada na Câmara dos Deputados, flexibilização do consumo das drogas, que com certeza não seria aprovado na Câmara dos Deputados, indicação política para estatais, que inclusive eu processei a indicação do Mercadante para o BNDES, do Jean Paul Prats para a Petrobras, mas infelizmente numa manobra dentro do STF passou a ser permitido, e a própria Lava Jato, onde eles atuaram para sepultar a operação. Como dito, o Lula prefere atuar nas cortes, judicializar a política, do que atuar politicamente e respeitar a expressão dos brasileiros. E aí vamos concordar. O tema é importante, o tema não é importante, meu amigo. A lei é feita no legislativo. Se o legislativo não aprova determinada lei, é porque os representantes eleitos entendem que aquela lei não é interessante. Ou seja, pessoas das mais diversas, das mais variadas camadas sociais, grupos étnicos, estão lá legislando. Se a maioria dessas pessoas não entende que uma lei é necessária, essa lei não tem que ser lei no país. Essa é a essência da democracia. Quando a gente para olhar a Câmara dos Deputados, vamos concordar, é um parlamento plural, tem os idiotas do PT, do PSOL, você tem também parlamentares conservadores, você tem parlamentares de centro, do agro, bancada da bala, bancada da Bíblia, está todo mundo lá, com seus representantes. É justamente o trabalho dessas pessoas que determina o que é a legislação. Essa é a função do parlamento. Se você não consegue aprovar uma lei, é porque o país não exige essa lei naquele momento. E a função do presidente é respeitar. O Lula simplesmente ele quer rechaçar toda a história de participação democrática. Eles que faltam de participação popular estão rasgando a participação popular a partir do momento que tentam legislar via judiciário. É o que acontece aqui em São Paulo, inclusive. A bancada do PSOL aqui na Câmara de Vereadores não concorda com a revisão do plano diretor. Eles que particularmente querem fazer um plano diretor da miséria, um plano diretor que mantém as pessoas nas periferias, invadindo mananciais, morando em barracos, morando em encostas, sem condições de melhorar de vida, de atingir a habitação social, e nós que fizemos um plano diretor pautado no transporte coletivo, pautado no adensamento de regiões estratégicas, pautado na evolução da cidade, pautado na Smart City, na modernização de São Paulo, mas eles simplesmente resolvem obstruir. Como não conseguem, o que fazem? Se valem do judiciário para tentar obstar a tramitação do processo. Felizmente, até o momento, não conseguiram e eu espero que continuem sem conseguir. Mas é isso, é a esquerda. Quando não conseguem pela via democrática, tentam pela caneta do judiciário. E é justamente isso que estão fazendo com o Tarcísio de Freitas. O Tarcísio de Freitas teve uma medida emblemática, simbólica. Ele mudou o nome da estação Paulo Freire para a estação Fernão Dias. E vamos concordar que, historicamente, Fernão Dias foi muito mais importante para o Brasil do que o imbecil do Paulo Freire, que simplesmente fez estragar toda a rede de ensino do país. E o nome da estação foi escolhido de maneira democrática, com participação popular pelos próprios moradores. Mas o PSOL ficou chateado, porque eles são uns virgens que ficam ali com uma masturbação intelectual na conta desse Paulo Freire, que não passa de um protótipo de Dumbledore falando bobagem sobre educação. E essa é a grande realidade. É um barbudo fedorento que não entende bolhufas de educação, que simplesmente fez deturpar o ensino e criar uma legião de analfabetos que saem da escola sem sequer saber ler e escrever, sem saber interpretar o texto. E a culpa é justamente desse sujeito. Quer levar nome de estação de metrô? Vai levar nome de estação de metrô numa cidade governada pelo PSOL. Aqui em São Paulo, não. O governador Tarcísio de Freitas fez uma medida adequada. O que fizeram? Judicializaram. E aí vem uma juíza com a porcaria de uma caneta, não disputou uma eleição, não tem voto, não tem representatividade popular
e toma uma decisão assodada de superar a iniciativa, a prerrogativa de autonomia do Poder Executivo, no caso do governador Tarcísio de Freitas, para impor a vontade da esquerda por meio da caneta de uma juíza que simplesmente deixa de lado todo espectro judicial, toda a legislação brasileira para impor a vontade dessa gentalha. É lastimável esse tipo de postura. E é isso que se reflete a judicialização da política. Essa gente não tem força para eleger seus membros, porque não existe apoio popular suficiente para eleger uma bancada de maioria do PSOL. Felizmente, graças a Deus, vivemos numa sociedade onde pessoas pensam. Tem uma minoria que ainda vota nessas pessoas, mas a ampla maioria dos paulistanos, dos paulistas, enfim, da população brasileira em geral, nós só vemos o tamanho da bancada da Câmara dos Deputados também, não vota no PSOL. E aí vem via judiciário, pega um juiz ali com uma linha de atuação ideologizada que simplesmente rasga toda a história do judiciário brasileiro para impor a sua posição. É lastimável esse tipo de postura, é vergonhoso. E aí a senhora Ediane Maria, que deve ser uma militante, uma deputada de baixo clero, sei lá de onde saiu essa encrenca aqui, ela disse o seguinte, relacionada à exploração escravocrata negra e indígena do Brasil. Não pode pôr o nome de Fernão Dias. É a mesma galera que foi pôr fogo no Borba Gato. São pessoas que rasgam a história para impor os seus valores de agora contra toda a história. É a mesma galera que quer ficar, inclusive, reeditando novela, como fizeram no caso da Malhação lá, estão reeditando a Globo, enfim. Uma gente que quer apagar a história, quer impor os seus valores, mesmo que para isso custe a história brasileira e enaltecer um déspota que não entende nada de educação como Paulo Freire. É lastimável. Tamo junto, um abraço e vamos processar tudo.